Atenção, a introdução desse vídeo possui altas doses de ironia. Olá, bebezinhos do papai, tudo bem? Você está no canal Rafael Pablo. Rodrigo Bibo, o vulgo Bibotalk, publicou a sua nova obra. No seu primeiro livro, O Deus que Destrói Sonhos, eu fiz resenha aqui no canal onde eu alertava você sobre os perigos das ideias deste pastor, tendo em vista que já naquela obra ele irresponsavelmente teceu críticas à excelente teologia da prosperidade e também teve a pachorra de argumentar contra a teologia coach, que tem libertado e ajudado tantos cristãos que não sabem o que fazer com as suas finanças e encontraram justamente nessas palestras e seminários de coaches cristãos o local ideal para gastar o seu suado dinheirinho, onde eles podem ser tranquilamente violentados e confrontados por pessoas que entendem tanto do evangelho quanto um red pill entende de relacionamento de casal. Em O Deus que Destrói Sonhos, Bibo tem a coragem de argumentar, e aqui me desculpem ter que expor vocês a esse tipo de mensagem, mas ele realmente tem a coragem de escrever que Deus não tem a obrigação de realizar todos os meus e os seus desejos e que esse mesmo Deus não existe para nos dar as coisas que nós queremos, mas sim para nos fazer mais santos e mais parecidos com Jesus. Não satisfeito em propagar esse tipo de evangelho antigo e totalmente desatualizado, ele ao mesmo tempo nega-se a fazer o update necessário da Bíblia para uma versão 2.0, proposta essa brilhantemente defendida pelo pastor Ed Renekiewicz. Agora, em sua nova obra, Bibo tenta nos convencer da necessidade de separarmos um tempo para nos dedicarmos ao estudo teológico com a finalidade de aprendermos pelo menos o básico sobre o Deus que nós professamos amar. Agora, pessoal, dá para acreditar nisso? Depois dele dizer que Deus não é o meu gênio da lâmpada pessoal, o Bibo quer que eu dedique tempo estudando a Bíblia para que eu conheça justamente um Deus que não vai se curvar aos meus desejos e aos meus caprichos, e que mesmo assim, esse Deus deseja que eu aprenda mais sobre ele. Em que mundo esse pastor está vivendo? Então, fica aqui o alerta. Se você é um desses crentes retrógrados e radicais que acredita em coisas como inerrância das Escrituras, suficiência de Cristo, santidade e viver para a glória de Deus, esse vídeo pode até te interessar, mas continue por sua conta e risco. Atenção, a ironia acaba aqui. De agora em diante, falaremos sério sobre a obra do Bibo. A obra Teologia Esfria o Crente é um livretinho que tem menos de 80 páginas e que faz parte da nova coleção da Thomas Nelson Brasil, Teologia para Todos. Ela promete responder de forma simples e objetiva algumas perguntas essenciais sobre a fé cristã. Porém, se você acredita que a pequena quantidade de páginas desse livro o torna superficial ou talvez até descartável, você está bem enganado, pequeno gafanhoto. É claro que nós não vamos ter aqui uma obra definitiva sobre a importância do crente estudar teologia, mas o objetivo da obra também não é esse. O objetivo principal é esclarecer de forma rápida e direta e com uma linguagem simples e acessível a importância do cristão se dedicar no estudo para conhecer a Deus. E adiantando a minha avaliação a respeito dessa obra, esse objetivo foi alcançado com sucesso. O que eu vou fazer aqui nesse vídeo é demonstrar como o autor conseguiu atingir esse objetivo, analisando 3 pontos que poderão te convencer, ou pelo menos gerar uma curiosidade para que você leia essa obra agora, ou, no mínimo, coloque ela na sua lista de leituras desse ano. Em primeiro lugar, eu vou demonstrar como o autor defende a ideia de que o estudo teológico impacta diretamente a nossa fé. Logo depois, vou apresentar os argumentos de Rodrigo Bibo para que transformemos o nosso conhecimento teológico em ações práticas. E por último, eu vou trazer uma coletânea de citações que vão dar a vocês uma boa amostra do que vocês podem esperar dessa obra. Se estivermos de acordo, então sem mais enrolação, simbora! O primeiro ponto que eu quero trazer está ligado a como o autor demonstra nessa obra que a nossa teologia possui um impacto direto na manutenção, no cultivo e no crescimento da nossa fé. Ou seja, no cristianismo, ainda mais do que em outras religiões, aquilo que você crê tem consequências diretas na forma como você professa a sua fé. Agora, é claro que um livro que se compromete a responder essa pergunta, Teologia Esfria o Crente, deve obrigatoriamente lidar com o famoso mito de que estudos teológicos e a análise das doutrinas cristãs podem promover um certo resfriamento espiritual. Essa afirmação é feita constantemente por líderes evangélicos que aparentemente querem demonstrar cuidado e zelo com você, seguidor desse tipo de pessoa, mas que na verdade eles estão querendo evitar
que você tenha informações que podem demonstrar que ele prega um evangelho adulterado ou falsificado. Muitas igrejas não cultivam um ambiente de ensino e aprendizagem. Lideranças inseguras e despreparadas não aceitam que seus sermões sejam questionados, protegendo-se sob a égide de serem homens ou mulheres de Deus. E isso é absurdo, visto que o próprio apóstolo Paulo teve suas pregações analisadas pelos bereanos, lá em Atos 17:11, e que Jesus não se ofendeu com a dúvida de Tomé, lá em João 20:24. Mas não me entenda mal, Rodrigo Bibo não vai negar que existe sim um risco de que o estudo teológico pode ocasionar um resfriamento na vida espiritual do cristão, mas ele vai afirmar que o erro não está em estudar teologia, mas em manifestar um foco excessivo no estudo teológico, sem fazer a devida e necessária ligação com a fé. Ora, fica evidente que a nossa fé necessita de estudo teológico para ser professada e cultivada. Afinal, nós não podemos professar aquilo que nem ao menos conhecemos, e da mesma maneira, nós não podemos cultivar algo sem termos o conhecimento do que estamos cultivando. Ao mesmo tempo, é importante destacar que quando o autor fala em estudo teológico, ele deixa evidente a distinção entre estudo teológico, digamos, mais comum, e o estudo teológico acadêmico, que apesar de semelhantes, são coisas diferentes. Todo cristão deve estudar teologia no sentido de buscar conhecer a Deus para fortalecer a sua fé e para desenvolver uma certa resistência necessária à vida cristã. Sendo assim, capaz de suportar pacientemente e amorosamente as circunstâncias da vida sem tirar os olhos do autor e consumador da nossa fé. Em resumo, o estudo teológico impacta a nossa fé quando nós estudamos não apenas para adquirir conhecimento racional, mas quando nós permitimos que esse mesmo conhecimento se espalhe para nossas afeições e promova um conhecimento de Deus que sirva como uma espécie de complexo vitamínico para a nossa vida cristã. A busca equilibrada e constante por conhecimento teológico, fruto de um coração disposto e cheio de fé, inevitavelmente irá produzir uma relação mais íntima com Deus, nos levando a sermos mais obedientes, mais santos e também a termos uma maior admiração pelo próprio Deus. O segundo ponto que será defendido pelo autor é praticamente um complemento do ponto anterior. Se por um lado ele comprova que o estudo teológico impacta diretamente a nossa fé, por outro lado, ele também vai afirmar que o estudo teológico necessita de uma aplicação prática na nossa vida diária. Em outras palavras, nós não estudamos teologia para bancarmos o sabe-tudo na igreja ou na internet. Não estudamos teologia para sermos fiscais da teologia dos outros. E também não estudamos teologia para simplesmente matarmos a nossa curiosidade a respeito de mistérios das Escrituras. Agora, é claro que nós podemos utilizar o nosso conhecimento teológico para ajudar outros irmãos na igreja ou na internet. Podemos utilizar o nosso estudo para denunciar os erros e as heresias que são propagadas por aí. E também podemos e devemos ter conhecimento teológico para entendermos as passagens mais obscuras da Bíblia. Mas isso não deve ser a nossa motivação principal, apenas uma consequência do nosso estudo teológico. O autor vai defender que o objetivo primário ao estudarmos teologia deve ser sempre fundamentado no desejo de conhecer a Deus e praticar o que ele nos determina. O estudo teológico não é meramente um conhecimento teórico racional que serve apenas para a contemplação. Sim, ele serve também para isso. Mas a teologia deve também ser relevante e aplicável às situações diárias da vida do cristão. Sabe aquelas respostas que nós desejamos ter quando perguntamos, por exemplo, qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Essas respostas serão obtidas quando nos dedicarmos a estudar o livro que Deus nos deu e que nos ordenou que deveria servir de fundamento para todas as nossas decisões. Dessa maneira, Rodrigo Bibo destaca que o conhecimento teológico deve ser utilizado para orientar nossas ações e decisões, nos tornando conscientes de como a nossa fé afeta a nossa vida diária. Além disso, somos exortados a não cairmos nas falácias de que o estudo teológico é apenas uma espécie de perfumaria. Afinal, muita gente que não possui nenhum estudo é exemplo de fé e fidelidade a Deus. Veja o que ele diz. Aliás, por falar em gente sem estudo, vamos ser honestos. Muita gente se ampara no irmão e na irmã sem estudo para dizer que a vida cristã é simples e que todo esse aprofundamento é perfumaria. Veja, o irmão fulaninho, dizem, homem de fé e oração e só tem até a 4ª série. Poxa, glória a Deus pelos fulaninhos e pelas fulaninhas que há em nossas igrejas, mas não devemos usá-los como parâmetro de conhecimento bíblico se temos condições de ir além. Por isso, insisto que todo cristão deve estudar teologia e toda a igreja deve promover um ambiente de aprendizado. Sem isso, padecemos por falta de conhecimento.
Em síntese, é preciso enfatizar a importância de vivermos de acordo com os princípios da fé cristã, mas como viveremos de acordo com esses princípios se nós não conhecermos esses princípios? O estudo teológico é uma ferramenta valiosa para moldar o nosso comportamento e o nosso caráter, a fim de nós expressarmos a glória de Deus no nosso pensar, no nosso falar e, consequentemente, no nosso agir. Uma observação importante a respeito desse ponto é que o estudo teológico é fundamental também para nós pregarmos a salvação às outras pessoas e levá-las a serem alcançadas pelo Evangelho. E a pergunta incômoda retorna aqui. Como nós iremos pregar o Evangelho se nós não conhecermos esse Evangelho? Dessa forma, fica evidente que o estudo teológico é importante também para podermos cumprir o mandamento de fazermos discípulo. Afinal, na mesma passagem que Jesus ordena que façamos discípulo, ele também disse que devemos ensinar esses discípulos a guardarem tudo aquilo que ele nos ordenou. O terceiro e último ponto que eu trago aqui são algumas citações que, ao meu ver, se destacaram e que fornecerão a todos vocês que verem esse vídeo uma boa noção do que vocês vão encontrar ao ler essa obra. Começamos com uma citação bem interessante, onde o autor relata a importância de nós termos liberdade de fazermos perguntas em nossos ambientes teológicos. Ele diz o seguinte: em diálogos honestos e relações saudáveis, perguntas sempre são bem-vindas. Jesus não teve problemas em ser questionado. Paulo escreveu 2 cartas respondendo às dúvidas que recebeu da comunidade de Corinto. Aliás, podemos pressupor que, por trás dos escritos do Novo Testamento, estão questionamentos da igreja nascente. Em outro lugar, admitindo a possibilidade do estudante de teologia se tornar alguém frio e excessivamente crítico, Bíblia escreve o seguinte: é fato que muita gente que começou a estudar a Bíblia e teologia ficou insuportável. Virou analista de culto e comentarista de pregação. Começou a questionar práticas da igreja e nada mais foi bom o suficiente. Em outro lugar, o autor vai argumentar que um bom estudo teológico deve envolver razão e fé. Ele fala o seguinte: como expliquei anteriormente, a fé é o elemento essencial para se captar e analisar a revelação de Deus. A fé permite que o estudo da teologia não vire ciência da religião, enquanto a razão, teologia, permite que a fé não vire crendice. Mais para frente, ao comentar sobre a possibilidade de termos uma fé inútil, conforme descrito no 2º capítulo do livro de Tiago, e como não devemos separar a fé que cremos da vida que vivemos, encontramos o seguinte trecho. A partir desse 2º capítulo da carta do irmão de Jesus, fica claro para nós que a fé cristã vai além de uma crença nas doutrinas corretas. Não basta crer racionalmente que Deus existe e saber explicar a doutrina da Trindade, por exemplo. É preciso ter uma vida de boas obras que testificam essa crença. A fé dos demônios é inútil, pois não produz boas obras. Da mesma forma, a fé sem obras é inútil. Tiago 2,20. Eu finalizo com a citação onde o autor defende a necessidade de todo cristão ser um bom teólogo. Não basta amar a Jesus e ser grato pelo sacrifício dele. Isso é fundamental, é verdade, mas não é tudo para a missão da igreja no mundo. Por isso, enfatizo a necessidade de cada cristão ser um bom teólogo. A teologia não deve ser encarada como a obrigação de assimilar conteúdos, mas como um ato de adoração e serviço. Com certeza, a maturidade espiritual é composta de várias etapas. Não temos dúvidas de que o conhecimento teológico é uma delas. Jesus resume a lei no mandamento de amar o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Mateus 22:37. Esse mandamento não pode ser cumprido sem teologia, pois o estudo comprometido das Escrituras nos coloca de joelhos diante de Deus. Eu acredito que essas citações são suficientes para você perceber o tipo de obra que você terá ao ler esse livro aqui. Ligando o modo ironia novamente, eu devo dizer que é sempre um pouco desanimador ler uma obra onde o autor não confirma aquilo que nós queremos ouvir, nem mesmo faz uma única promessa de que nós vamos ser felizes ou de que nós conquistaremos tudo o que nós desejarmos. Mesmo assim, se seu grande desejo for o de conhecer a Deus e glorificá-lo com a sua vida, mente e coração, esse é um livro que você não pode deixar de ler. Você já sabe, inscreva-se, deixa o joinha, você já sabe tudo isso aí que você vê em todo o vídeo. Fiquem com Deus e um beijo nesse coraçãozinho de bebezinho do papai.